Fechemos nossos olhos, vamos relaxar, respirar fundo e nos conectar ao plano maior. Vamos pedir ao Criador que nos permita entendimento aos propósitos do amor fraternal. Iniciamos hoje mais um estudo sobre os caminhos da fraternidade, trazendo um pedacinho de uma dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís à Hermance do Faux. Isso aconteceu lá na época em que Kardec codificava a doutrina espírita, em 1858. E essa dissertação traz como título A Avareza, que é o mesmo título que Emmanuel dá ao texto que vai servir de base para o estudo de hoje. E São Luís inicia dizendo o quê? Você que possui, me escute. E ele segue contando uma história que diz o seguinte: um dia um pai dá aos seus 2 filhos, a cada um, uma quantidade igual de sementes de trigo. Sementes que vão propiciar aí um alqueire de plantação. O filho mais velho pega as suas sementes e vai esconder em algum lugar. O outro sai para fazer a sua plantação. Só que no caminho ele encontra um pobre que estava ali pedindo esmolas, estava realmente pedindo encarecidamente porque estava muito mal. Então esse filho vai até esse pobre, dá metade das suas sementes para ele, depois faz o seu caminho para encontrar lá um lugar para fazer a sua plantação. Só que passa um tempo, e aí começa a vir seca, começa a acontecer uma série de coisas em que as plantações não estão indo bem. Então vem uma grande fome. O filho mais velho, ele vai atrás das suas sementes para ver o que naquele momento ele pode fazer com aquilo. Ele ainda tem as suas sementes. Só que quando ele chega lá, pega as sementes que ele tinha escondido e elas tinham virado pó, tinham se estragado. O caçula, ele está indo todo dia ali ver a sua plantação e anda meio entristecido, vendo tudo aquilo seco, né, sem poder fazer nada, sem conseguir melhorar aquela plantação. E um dia ele encontra aquele mesmo pobre que ele tinha ajudado. Esse pobre fala para ele: vem aqui, vem comigo. Deixa eu te mostrar o que aconteceu com aquilo que você me deu. E aí ele leva para um lugar longe onde ele podia irrigar. Ele tinha feito aquela plantação, ele tinha conseguido melhorar a quantidade daquelas sementes em 5 vezes. E aí ele diz para aquele moço, aquele rapaz que tinha ajudado: aquilo que você me deu salvou a minha vida naquele momento. E rendeu tudo isso nas minhas mãos, então hoje sou eu que vou matar a tua fome. E ainda vou fazer com que você viva em abundância. O que é que São Luís quer mostrar, quer trazer para a gente com essa história sobre repartir o que a gente tem? Que a providência divina, ela está sempre atenta. Que a lei do retorno é sempre sábia, é justa. Vejam como São Luís ele inicia a dissertação: você que possui, me escuta. Possuir. Possuir é um verbo que coloca a gente assim muito próximo à materialidade. E talvez seja essa a visão tão clara para São Luís, para Emmanuel, como espíritos. Por quê? Porque eles já sabem o que importa realmente no nosso caminho de evolução. E talvez eles queiram trazer para o nosso entendimento o real significado da palavra avareza, do sentimento de avareza, para que a gente possa buscar de alguma maneira o desapego aos bens materiais. Então a gente traz aqui para o estudo Kardec. E segundo Kardec, vamos colocar aqui que quando a gente traz Kardec, a gente tem que lembrar que ele codificou a doutrina, mas com as informações trazidas por espíritos superiores, espíritos que um dia já viveram na materialidade e que já sabem qual o caminho que a gente deve tomar para que se possa evoluir. E eles dizem o quê? Eles trazem que o desapego à matéria é um início, é um pontapé inicial, é como aí uma atitude importante para o nosso progresso como seres espirituais que somos, apenas
que neste momento estamos aqui encarnados e lidando com essa matéria. Talvez para nós hoje Emmanuel traga um lembrete de que a matéria é passageira, mas que o espírito não é, né? Talvez um lembrete de que as coisas materiais elas possam ser para a gente como instrumentos para ajudar no nosso caminho enquanto a gente está aqui encarnado. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa ter bens materiais. Aqui não tem nem como, é um mundo material, a gente não tem como não possuir bens materiais. Todos nós temos aqui alguma coisa, todos nós possuímos. Apenas a ideia dele é que não deixemos que os bens materiais nos possuam, né? Que a gente não dependa dessa posse. Então, Emmanuel ele vai iniciar o capítulo, que é do livro Vinha de Luz, com uma passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus está dizendo: tenham cautela e se protejam da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Os exemplos de Jesus, eles mostram o uso que se pode fazer dessas coisas, criando benfeitorias, ajudando quem tem alguma necessidade. E espíritos jamais esclarecidos, eles trazem aí na literatura, em vasta literatura espírita, né, escrita por espíritos, a importância de a gente aprender a diferenciar o ser do ter. Eles contam que a vida consiste no que a gente é e não no que a gente tem. Haja visto que a gente só pode ter por aqui enquanto está encarnado. A gente não leva nada desses bens materiais quando a gente volta à pátria espiritual. No livro dos Espíritos, Kardec tem um capítulo inteiro falando sobre o que é que nos traz felicidade quando o assunto é o quê? Possuir. Questões 920 e as seguintes. Nesse capítulo, ele traz o seguinte: pessoas favorecidas com os dons da fortuna, mesmo aquelas que não pareçam merecê-la, têm esse favorecimento à custa de uma prova. Uma prova que frequentemente é mais perigosa que a miséria. Vejam só, quem é que diria que ser rico possa ser uma provação? Pois vai ser prova para pessoas que precisem, que necessitem lidar com o ter, lidar com a posse. E esse capítulo traz também o quê? Que nós criamos para nós a necessidade do ter. Que a gente cresce aprendendo a nos ligar a bens materiais. E que quando a gente não tem alguma coisa, o outro tem e eu não tenho, eu acabo me decepcionando. Por quê? Porque aqueles que têm alguma coisa parecem mais felizes. Só que a gente não está na pessoa para saber dessa felicidade. Mas sabem como Kardec termina essa parte desse texto? Ele diz o seguinte: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Se a gente fala de mundos mais evoluídos, onde a gente vai perdendo essa materialidade, a materialidade do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, isso vai fazendo com que os apegos, com que as necessidades que são mais emocionais do que necessidades propriamente, possam ir se aquietando. O ter já não vai ser tão importante. Só que no mundo material, né, repleto de apelos materiais, como é o nosso planeta Terra, quantos de nós, assistindo aí algum programa de TV, vê alguma propaganda e não tem um ímpeto? Nossa, eu preciso daquilo. Vejam, talvez até aquele momento eu não precisasse. Só que mudam em nós as nossas necessidades por um marketing extremamente sedutor, que conduz a gente a querer ter, conduz aí milhares de pessoas à necessidade que antes a gente nem sabia que tinha. Agora, uma coisa importante, que fique muito claro, o Espiritismo ele não faz apologia à pobreza, tá? A ideia aqui é aprender a compartilhar, a ter, porém, compartilhar. Aprender a olhar ao meu redor, aprender sobre caridade. Isso sim é o que o Espiritismo traz como pontos muito importantes. Então, nada errado em
e a gente possuir em a gente ter, porém sem apego. Por exemplo, se a gente pode pensar, enquanto a gente está fazendo a nossa alimentação, de repente a gente pode imaginar que existem pessoas que têm uma única refeição o dia inteiro, às vezes nenhuma. Então que a gente possa iniciar esse movimento, esse pensamento no outro, esse movimento de generosidade dentro de nós, pensando no outro, só que sem que nos sintamos mal, que a gente não se cobre, que a gente não sofra com isso, mas que a gente possa pensar e começar esse movimento, cada um a seu tempo, né? Se a gente puder iniciar esse caminho, pensando no assunto, pensando no outro, puxa, já vai ser um grande movimento interior. Essa é a ideia que Emmanuel nos traz com o texto de hoje. Porque a gente sabe da justiça divina e a gente sabe nas palavras do Cristo que diz o quê? A cada um segundo as suas obras. Obras que a gente escolhe para praticar ou simplesmente deixar de lado. O que faz a gente lembrar, inclusive, do Evangelho, na passagem conhecida como o óbolo da viúva, onde Jesus está ali observando as pessoas trazendo doações, os ricos doando muito, e de repente entra uma viúva pobre, e vai doar o quê? 2 pequenas moedas de 10 centavos cada. E Jesus chama os discípulos, mostra o que está acontecendo e diz para eles, ela deu muito mais que todos os outros, porque os outros deram o quê? O que estava sobrando. Já ela deu o que faria falta para ela. Eu gosto muito de uma frase que eu vi no livro O Céu e o Inferno, de Kardec, né? E ele diz que em cada existência existe sempre uma nova ocasião para nossa alma dar um passo à frente e que isso depende apenas da nossa vontade. E o maior ou menor tamanho desse passo depende só da nossa vontade. Depende de nós se a gente vai avançar muito ou se a gente vai ficar na mesma sem dar passo nenhum. Ou seja, a decisão é nossa. É disso que se trata, é isso que a gente está estudando hoje. Evoluir ou não evoluir? A decisão vai ser sempre nossa. Porque até para que sejamos egoístas, devemos não ser egoístas. Por quê? Para o meu próprio bem, eu devo fazer o bem. Pode parecer dicotômico falar dessa maneira, porém, para quem já sentiu isso, para quem já está no caminho da caridade, sabe que quem mais se beneficia é aquele que está dando e não o que recebe. Então a gente não vai se dar conta até iniciar esse processo, a gente precisa passar por uma experiência como essa. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec fala da evolução espiritual não apenas individual, mas em coletividade. Ele vai dizer o seguinte, que um povo somente pode dizer-se o mais civilizado quando se encontrar menos egoísmo, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde haja mais bondade, mais generosidade. Então, para eu me considerar parte de um povo civilizado, eu tenho que me trabalhar internamente. Eu tenho que, primeiro, diminuir o meu egoísmo, priorizar o meu desenvolvimento intelectual e moral, em detrimento do quê? Dos hábitos apenas materiais. Ser bom, ser generoso. Vamos chegar lá como coletividade? Vamos chegar lá. Porém, a gente chega lá como? Apenas se a gente der o primeiro passo nessa direção individualmente, cada um de nós. Por quê? Porque o coletivo só vai mudar quando a gente somar a mudança individual de cada um de nós. Emmanuel, ele conta aqui no texto que a gente deve ter o Cristo como exemplo, dizendo o quê? Espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Vejam, espalhando os benefícios da posse temporária. A riqueza, por exemplo, será uma posse temporária dada para o aprendizado do que fazer com ela. É um treino aí, a gente pode dizer, em grau máximo
para o exercício da caridade e que vem nos provar de maneira às vezes difícil de acreditar o quanto ainda a gente está longe de evoluir como coletividade, como civilização nos moldes do quê? Do amor fraternal. Porque se a gente para pensar, quantas e quantas vezes a gente vê aqueles que não têm quase nada, que tem tão pouco, compartilhando o pouco que tem, às vezes compartilhando tudo que tem. Por isso a gente encerra, o nosso desejo de encerrar com as palavras de Emmanuel. E ele vai dizer o seguinte: a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que espalha e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então lembremos que nada somos quando sozinhos e que apenas quando a gente estiver em companhia dos nossos irmãos em humanidade é que podemos evoluir. Então, cuidemos desses irmãos, cuidemos também de nós, cuidemos uns dos outros.